sabe que a gente fica feliz por estar na nossa casa no segundo jogo, mas quando a bola começa a rolar é diferente. Presidente, queria aproveitar a tua presença aqui, porque agora há pouco o Movimento Reconstrução soltou mais uma nota e dessa vez falando sobre uma possível venda do Corinthians. O que o senhor pode falar sobre o tema? Sempre deixei muito claro, eu sou totalmente contra, isso não existe, o Corinthians jamais vai virar SAF, o Corinthians não precisa disso, tem uma torcida maravilhosa que mantém essa instituição do tamanho que ela é. Deixei muito claro desde campanha, sou contra na nossa gestão, com certeza não vai virar SAF, pode ter certeza disso. Isso é tudo balela. Presidente, saíram notícias recentes que o Corinthians teria o interesse, voltado com o interesse de contratar o Gabigol na próxima janela para o próximo ano. Tem alguma coisa com o Gabigol? Não tem nada, a gente está com um grupo fechado e muito focado, não tem nada disso. Mas a vinda do Memphis não altera nada, não pode motivar o Corinthians a tentar a contratação do jogador? Não, por enquanto não, a gente está muito focado nisso, a gente tem um grupo fechado, fortalecemos da forma que a gente imaginava, estamos muito felizes do jeito que está. Presidente, qual a importância de deliberativo? O presidente mandou um ofício para você. O que o senhor pode falar sobre isso para a gente? Isso é normal, isso é estatutário, faz parte. Estou muito tranquilo com isso, a gente está fazendo o melhor para o clube. Estamos fazendo o que o clube nunca teve, uma gestão realmente profissional. Presidente, e tem a possibilidade, o Memphis vai estrear aí essa semana. Qual está sendo o impacto dessa contratação essa semana e toda a expectativa para essa estreia? O Corinthians é isso, todo jogo é casa cheia, não tem tamanho de jogo, é casa cheia, a expectativa é muito grande e quem vai definir isso é o treinador. Presidente, o senhor falou em outras ocasiões já que estava tudo certo para que o Corinthians contratasse o Hugo em definitivo, a data é agora 1º de outubro, está tudo encaminhado já? Como está essa conversa com o Flamengo, até porque tem uma cláusula no contrato dele de empréstimo em relação a enfrentar o Flamengo, como é que está essa situação? Não, está tudo sob controle, o Hugo já tem contrato conosco, só falta definir a data e pagar, o dinheiro também já está reservado, está tudo tranquilo. Presidente, como é que está a situação do Mateuzinho, que a gente soube que o Flamengo notificou vocês que não tinha recebido a parcela, vocês já conversaram, como é que está essa situação? Sim, isso está com o nosso financeiro, jurídico, está tudo sob controle também, a gente está muito tranquilo. Mas já pagaram? Como eu estou em viagem direto, o financeiro e o jurídico que está cuidando disso, mas já está tudo sob controle. E a situação do Hugo? Porque a gente sabe que para que ele jogue sem ser comprado diante do Flamengo, vocês têm que pagar uma multa de R$500 mil, Vocês vão adquirir ele antes desse jogo ou o Corinthians está disposto a pagar essa multa e colocar ele em campo? Existe uma data no qual ele tem que ser pago e infelizmente a gente tem que esperar essa data. E o Hugo joga, de um jeito ou de outro ele joga. Presidente, você falou de gestão profissional, Então, como é que o senhor explica essas constantes críticas que vêm sendo feitas à gestão econômica, à gestão financeira do Corinthians? Gestão econômica, gestão financeira, a gente todos sabem da forma que nós pegamos o clube e estamos a cada dia trabalhando para solucionar isso. Pegamos um clube numa situação e hoje trabalhando muito a parte financeira, a parte jurídica, recuperando os grandes processos, enfim, está caminhando cada dia melhor com uma gestão profissional, que é o que tem que ser feito. Presidente, o Corinthians acabou sendo condenado pelo caso Rojas. Vocês vão recorrer no CAS, uma condenação de 40 milhões. Isso já está tudo com o jurídico, eles estão cuidando, está tudo sob controle. Ok? Obrigada. Presidente, qual estratégia financeira foi adotada pelo Corinthians para fazer duas grandes contratações como o Depay e também a contratação do Carrinho? A estratégica foi primeiro, no começo de gestão, equacionar a nossa parte financeira. Então, estamos conseguindo, buscando grandes receitas, como eu sempre havia falado. A nossa camisa é muito forte, ela é valiosa, ela vai voltar a ser valiosa assim como está sendo. Buscamos as maiores receitas da história do futebol brasileiro. E com isso a gente está conseguindo equacionar, vai equacionar mais do tamanho que nós pegamos as dívidas. E hoje a gente trabalha para pagar a dívida. Só que hoje a gente está conseguindo de uma certa forma equacionar para que a gente possa aí buscar as peças que o nosso treinador precisa. O Corinthians também, não só para essa temporada, fez uma contratação de grandes reforços. Para a próxima temporada, no início do ano, o Corinthians promete também ser muito forte no mercado, assim como foi nesse meio de ano? A gente está focado agora nesses campeonatos, a gente está focado até o final do ano e aí depois de tudo isso sentaremos com a nossa comissão e aí sim fazer um balanço do que necessita, se necessitar a gente vai fazer o possível. A estratégia adotada pelo Corinthians, tanto para poder se manter vivo no Campeonato Brasileiro, fugir da parte de baixo da tabela e também se manter vivo na Copa do Brasil, como é que está sendo isso da diretoria e também da comissão técnica? Por isso a gente reestruturou o elenco, Hoje a gente tem um elenco forte, temos um grupo unido
esse foi o trabalho, reestruturar para que a gente possa estar nas 3 competições. Obrigado. Presidente, a vantagem do Corinthians, saiu lá o sorteio, o Corinthians decidiu em casa. Qual a importância disso? A vantagem é do nosso torcedor estar mais perto, mas a partir do momento que a bola rola é outra situação. São 2 grandes times e que vençam o melhor e com certeza o Corinthians. Obrigado. Aqui há bastante tempo, então esse tipo de metodologia ela já é seguida ao longo dos últimos anos, sempre com a intenção de recuperar os atletas quando aqui chegam dos seus clubes e preparar para o jogo seguinte. Nós temos um curtíssimo prazo e nesse curtíssimo prazo é uma série de trabalhos, dentre os quais principalmente recuperar o atleta e, como eu te disse, muito trabalho voltado para o jogo, né? Esse negócio de, como não somos clube, então o trabalho é muito mais voltado de forma específica, mas infelizmente ainda no treino que seria específico ele teve a lesão, mas graças a Deus eu tenho certeza que o Flamengo deu todo o suporte de um clube da grandeza do Flamengo. Ele já operou, eu mesmo tenho falado com ele, Dorival, enfim, ele está no processo de recuperação e a gente vai estar acompanhando. Como eu disse, o objetivo nosso é que o Pedro, ao final de tudo isso, possa estar bem novamente. Eu tenho certeza que vai estar, porque é bom garoto, grande profissional e um grande atleta também. Mas vocês observaram a lista, foi uma janela curta de só 2 semanas, a gente pode esperar uma lista próxima à anterior, com novidades, e também como vocês observaram essa rodada da Liga dos Campeões, o Endrick acabou entrando e fazendo um gol no finalzinho, como é que foram essas observações? Pois é, Monique, assim, talvez esse período entre os 2 últimos jogos para os próximos 2, é o que mais se aproxima daquilo que a gente está mais acostumado, né? Porque o período é menor, obviamente que as avaliações estão sendo feitas por conta justamente desses jogos, né, de Champions e tal. O nosso foco foi muito grande ali, mas temos grandes jogos também no futebol brasileiro, na Copa do Brasil e Libertadores. A ideia é, novamente, enviar hoje uma lista larga, porque é obrigatório também, para termos isso, temos esse processo consolidado junto à FIFA e Conmebol, para daí sim, na próxima sexta-feira, a gente oficializar os 23 nomes. E creio que o escopo assim, desses nomes, ele vai ter que seguir uma coerência de um grupo, daqueles, pelo menos uma base. Agora, o futebol brasileiro muda completamente e é óbvio que não está descartado nenhum tipo de surpresa, mas isso eu deixo muito a critério da comissão técnica mesmo. Ô, Rodrigo, só para perguntar, eu cheguei agora há pouco, em relação ao Pedro, os departamentos de saúde da CBF e do Flamengo se falaram, assim, antes do Pedro, né, chegar, para saber realmente como é que o jogador chegou, se realmente tinha esse controle de carga, só para poder entender, porque a declaração do Landinho é uma declaração muito forte, né, sobre esse excesso de carga em cima do atleta, e aí a gente fica se perguntando se os departamentos se falam. Eu queria saber se... Sem dúvida, não tem problema algum. É óbvio que eu não estou aqui para dar nenhum tipo de resposta, nem polemizar nada. Mas os departamentos de saúde, assim podemos definir, né? Os departamentos médicos, fisiologia, enfim, falaram antes, durante e depois, como sempre é feito, né? E a gente faz isso, não é especificamente com o Flamengo. Com o Flamengo teve esse acidente, né? Isso é com clubes da Europa, enfim, isso é um trabalho constante, porque não é só uma observação técnica que a gente faz um acompanhamento também clínico, físico, às vezes até mental, para saber como é que o atleta se encontra, enfim. E se vocês forem observar, nesses 10 jogos, tirando os jogadores que foram cortados antes de chegarem à seleção, foi a primeira, talvez a única lesão na seleção, e foi uma lesão de trauma que a gente lamenta. Como eu disse antes, eu tive esse tipo de lesão e a gente sabe que realmente ela é traumática para todos, né? Para o clube, para nós da seleção, para os colegas dele, enfim, principalmente para o atleta. Eu acho que nesse momento ele é que talvez seja o principal agente de tudo isso e que nós temos que apoiá-lo nesse momento todo, e a gente vai estar aqui, naquilo que for possível, apoiando ele incondicionalmente. Rodrigo, sendo bem objetivo aqui, né? A opinião pública está avaliando como muito ruim o trabalho de vocês da seleção nesse momento, né? Já não só de agora, já de um tempo, de antes de vocês chegarem. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Como vocês rebatem ou como vocês avaliam isso? Não
tenho que respeito as opiniões, né? Meu papel não é dar opinião, meu papel é trabalhar, meu papel aqui é ser o suporte necessário para a comissão técnica, para que a comissão técnica e os atletas, quando reunidos, tenham a melhor condição de trabalho para desempenhar realmente o melhor da sua performance. Não tem como rebater isso e a gente compreende. Nós estamos representando um país, representando uma nação e só tem uma maneira de novamente passar uma mensagem, ou seja, diferente do que algumas avaliações, que é conquistando resultados e tendo ótima performance. Não tem outra forma e para isso a gente vai trabalhar, mas quanto a isso aí, meu papel é outro, não é opinar e respeito quem assim faz. Mas vocês pretendem fazer alguma coisa diferente do que vem sendo feito? Não, nós seguimos trabalhando do mesmo jeito, debatendo muito o que pode ser melhorado, mas é por convicção e não, se nós formos analisar só pelo externo, não que não tenha importância, não tenha relevância, ninguém aqui tapa os ouvidos, não, a gente interpreta aquilo que é válido para a nossa avaliação, para o nosso trabalho, ok, e aquilo que não é, não adianta a gente ficar rebatendo, é nesse sentido. Rodrigo, só para tirar uma dúvida aqui, você falou que o trabalho da seleção, específico voltado para o jogo, etc., você estava falando ali em questão de carga, que são treinos mais voltados para jogo e não assim tanto para puxar carga, seria isso? Não, é porque assim, quem esteve aqui sabe, né, que os treinos, os períodos de treinamento, onde você reúne todos os atletas, ele é mais reduzido, né, o número de sessões de treinamento. Então o foco é muito mais para o jogo, é muito mais um trabalho tático. Mas eu volto a dizer a vocês que é o mais importante de tudo isso, tá? Nós da CBF lamentamos profundamente esse acidente. E como eu disse, porque realmente é um acidente, foi uma lesão de trauma, foi um dia muito difícil para nós, os dias seguintes também, porque a gente via no Pedro, né, essa expectativa da importância que ele sabia que tinha para a equipe e que eu penso que isso só foi adiado, porque ele vai voltar bem, vai voltar a jogar pelo Flamengo, vai voltar a jogar pela seleção, se Deus quiser, porque ele é merecedor disso. Mas em relação, nós temos grandes profissionais, como eu disse, profissionais que já estão há muito tempo aqui também na CBF para realizar esse controle de carga e estabelecer o melhor modelo de treinamento. Rodrigo, só para falar em relação ao desempenho, né, que a gente acompanhou da seleção brasileira, especificamente do Vini Júnior, que existe uma expectativa... Perguntei pro Pedrinho, no último sorteio da Copa do Brasil, eu perguntei pro Pedrinho qual promessa ele poderia fazer pro torcedor do Vasco quanto à paciência pro Vasco voltar ao topo do Brasileirão, o Vasco começar a disputar títulos. Hoje nós temos o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil e sendo um dos candidatos à G4. O que você pode falar sobre isso? Essa arrancada do Vasco nesse meio de temporada? Olha, a gente tem ficado muito feliz com o desempenho recente do Vasco. Agora a gente tem que ter muito equilíbrio também para a gente conseguir fazer um encerramento de temporada que alegre o nosso torcedor, é o principal. A gente começou o ano de um modo mais instável, a gente encontrou agora um bom rendimento, a nossa expectativa é manter isso na reta decisiva do campeonato. Era esperado um resultado tão rápido assim? Olha, a torcida, se você perguntar isso para o torcedor, ele vai dizer que tem... Desde a Copa do Brasil de 2011 ele está esperando, né? Então para o torcedor vascaíno talvez não seja tão rápido essa espera, mas a gente fica feliz com o que o grupo tem conseguido fazer, com a liderança do nosso técnico Rafael Paiva, com o desempenho dos nossos jogadores também. Alguns foram questionados durante o ano, têm conseguido desempenhar em um nível melhor. E o mais beneficiado é o torcedor Cruz Maltino. Marcelo, o Vasco decide em São Januário ou decide no Maracanã? São Januário. Qual é a dúvida que vocês têm, pô? Chegando na final também, em caso de uma final, um clássico, o Vasco decidiria em São Januário, jogaria em São Januário a parte do seu mando ou jogaria no Maracanã? Teríamos 2 jogos no Maracanã, como é que seria? Primeiro a gente tem que se classificar, né? Então vamos primeiro ter equilíbrio, a gente tem um jogo bem difícil contra o Galo. Eles têm feito uma temporada também reagindo dentro das competições, estão vivos ali nos mata-matas. Então vamos um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Semifinal confirmada pelo presidente Pedrinho, pelo nosso senhor Carlos Amodeu, que é em São Januário. Marcelo, o quão importante é essa chegada financeiramente, né, no caso, para o Vasco, né, e uma possível final de Copa do Brasil também? Olha, eu acredito que para qualquer clube do futebol brasileiro
as cotas da Copa do Brasil elas fazem diferença. Em números aproximados, chegar à semifinal, atingir essa fase foram 9,5 milhões de reais e ao longo da competição são mais de 20 milhões de reais. E o prêmio para os finalistas são cerca de 70 milhões para o campeão e 30 milhões para o vice-campeão. Então, para qualquer clube do futebol brasileiro faz diferença e o nosso foco tem o desejo financeiro, mas principalmente é o esportivo. O Vasco quer voltar a ter possibilidade de disputar grandes títulos. Marcelo, seu amigo, fala aqui com a gente, tudo bem? Como é que tá você? O presidente do Atlético disse que preferia fazer a segunda em casa. Você também tem isso? Que gosta de fazer a primeira em casa, a segunda em casa? Como que é? A gente tem que jogar, a gente tem que estar preparado para competir. O Atlético é um grande clube. O Galo está nos últimos anos decidindo títulos, né? Conseguiu ganhar a Copa do Brasil, está chegando com regularidade a fases decisivas da Libertadores. E a gente quer voltar a viver esses grandes momentos, a gente quer voltar a disputar título. Então, para a gente, se vai jogar o primeiro em casa, o primeiro fora, é indiferente. A gente tem que ter postura, a gente tem que ter respeito ao nosso adversário, mas reconhecendo a trajetória que a gente tem feito, se dedicar ao máximo para alegrar o torcedor cruzmaltino. Procede essa informação de querer jogar no Maracanã? Jogaria se fosse a primeira no Rio de Janeiro? Ou jogar em casa em São Januário? Jogar em nossa casa, jogar em São Januário, onde a torcida se sente à vontade. A gente está num ano especial pela possibilidade da negociação do potencial construtivo. Então a gente tem feito, através do presidente Pedrinho e do nosso CEO Carlos Amodeu, todo o esforço para a gente poder jogar o máximo de partidas em São Januário até o final da temporada. Então a semifinal da Copa do Brasil está confirmada no estádio de São Januário. Gramado novo do Mané Garrincha, até para atender a seleção brasileira, melhor. Você já jogou lá, você sabe como é. Brasília a gente está num período de muito calor e baixíssima umidade, né? Eu acredito que essa preocupação com a hidratação vai ser dos dois clubes, tanto do Vasco quanto do Palmeiras. Tomara que os departamentos de saúde e performance consigam contornar essa dificuldade para a gente poder premiar o torcedor que vai fazer uma linda festa com uma grande partida.